Ora então, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um Duas de Letra. O meu nome é Hermínio Gaspar e deveria estar na companhia da minha cara amiga e colega Natália Batista, mas infelizmente, devido ao falecimento de um familiar, devido ao falecimento de um familiar, infelizmente a Natália não pode cá estar hoje. Mas ela deixa as boas noites para todos, as saudações, também ao nosso convidado especial de hoje, José Micardo Teixeira. Quem é José Micardo Teixeira? Vou dizer então, é escritor, é coach, é orador português, nascido em Aveiro, bem pertinho, na nossa Veneza portuguesa. E então ia pedir exatamente ao José Micardo Teixeira, para nos falar exatamente um bocadinho acerca dos seus livros. Já é, Zé, neste momento são quantos? 11 livros. Boa noite, bem-vindo. Olá, boa noite. Neste momento tenho 12 publicados e acabei hoje mesmo de partilhar, de publicar na Amazon, ainda não está à venda, vai começar depois de aprovado, o 13º. Espero que não seja para dar azar, não é? E chama-se O Poeta que Não Sabia Escrever. E já agora aproveito e digo, é um livro que reúne textos autobiográficos. Ou seja, quem ler aquele livro vai ficar a saber muito mais sobre mim, sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que eu não gosto, sobre a minha vida, porque são exclusivamente textos autobiográficos. Enquanto eu escrevo muitos textos sobre qualquer coisa, sobre um tema qualquer, para ajudar as pessoas, para, neste caso, tema qualquer, amor, este é... Eu começo quase sempre por eu, não é? Eu não gosto disto, a minha opinião sobre isto. Ou seja, quem comprar O Poeta que Não Sabia Escrever, e eu explico já porque este título, O Poeta que Não Sabia Escrever tem a ver porque, primeiro, eu comecei a escrever sem saber escrever. Isto é a verdade. As pessoas às vezes ficam muito intrigadas, mas eu era o pior aluno de português, eu não gostava nada de português, eu não sabia nada de português e continuo a não saber nada de português. Mas, um dia senti vontade de escrever, escrevi, estás a ver? E aquilo foi saindo. E, entretanto, as pessoas que me rodeavam na altura disseram, tens muito jeito. Eu muito incrédulo, porque toda a vida ouvi dizer que não sabia escrever nada, não é? E ousei, na altura, foi quando começou o Facebook, ousei começar a publicar umas coisitas, assim a medo e tal, e comecei a ver as pessoas a gostarem, não é? E a questão é exatamente essa, as pessoas perguntam, mas como é que tu escreves assim? E sim, independentemente, pronto. Se não sabes português, porque eu escuto a musicalidade do que eu escrevo. Então, para eu ter uma musicalidade melhor, eu comecei a criar imagens de alguma forma poéticas, não é? Em vez de escrever linearmente a coisa, punha um floreado, ia buscar exemplos, chamava de outros nomes às coisas e tal, e de repente as pessoas, sobretudo do Brasil, começaram a chamar poeta. É o poeta. Pronto, e daí este livro, como é de textos autobiográficos, eu ter escrito O Poeta que Não Sabia Escrever, porque eu não sabia escrever. E, portanto, é giro porque uma pessoa que não lia, não escrevia nem nada, um dia sentiu uma vontade enorme de escrever, estás a ver? E descobre, porque faz aquilo que sente vontade. Claro que fui amadurecendo e melhorando ao longo do tempo, mas descobre que tem uma paixão que não sabia, que é escrever. Estás a ver? E isso acompanha-me até hoje. E isso é de louvar. Quer dizer, não sabes escrever e vais escrever. Isso é que é um desafio e uma aventura. Bem, temos aqui muita gente já a participar, já a desejar as boas noites. Temos então a Luísa Maria, que diz boa noite. Temos também a Francisca Gomes a dar as boas noites. Temos a Márcia também a desejar as boas noites. Eu posso dizer a quem está a assistir ao nosso programa que também pode participar. Faça o favor de participar. Este é um programa interativo. Como é que o podem fazer? Tal e qual como estão a fazer exatamente agora. Com os vossos comentários, com perguntas, aproveitem e questionem também aqui o nosso convidado, que ele também está aqui
preparadíssimo para vos responder também às vossas perguntas. Façam esse favor. Agora temos a Aldina Martins, temos a Luísa Maria, temos aqui o pessoal todo a participar. Já temos muita gente aqui a participar. O pessoal até estava assim um bocado com medo, com receio. Ei, como é que eu vou ver isto? Como é que eu vou... Simplesmente, simples, está aqui na nossa página do Lamas TV. A posterior, nós vamos colocar depois também no nosso YouTube, no YouTube da Lamas TV, tudo junto. Pronto. E hoje estamos exatamente a dar duas de letra com quem? Com o José Micarte, que estava a falar exatamente. Ó Zé, tu que és licenciado em Relações Internacionais, como é que resolves sair dessa área e entrar no Life Coach? A vida às vezes tem planos para nós que nós não sabemos, né? Eu não gosto de dizer isto porque isto tudo foi fruto das minhas escolhas. Ou seja, eu tirei Relações Internacionais, eu queria ser diplomata. E consegui um estágio em Bruxelas, na altura, no Comitê Económico e Social das Comunidades Europeias, e estava à espera para me candidatar ao concurso que havia para diplomatas, fazer lá as tais provas. Pá. Só que a minha mulher, na altura, era muito saudosista de Portugal. Pá, e sofria imenso estar longe da família. E eu sabia, embora nós, como estávamos em Bruxelas, era relativamente fácil, não tão fácil como hoje, com a Ryanair, né? Mas havia voos regulares. Só que eu sabia que se eu fosse aprovado e fosse para a via diplomática, eu não ia para um país europeu logo no início, eu ia para um país africano, sul-americano, asiático. Pá, e eu imaginei, e não estou a culpar a senhora de maneira nenhuma, mas eu imaginei-me, pá, sei lá ali, nós tínhamos um filho na altura com 2 anos, sei lá ali em Bruxelas, pá, a saber falar francês, já entrava num saudosismo tão grande que eu chegava à casa muitas vezes, porque estava eu a trabalhar, ela naquele momento trabalhava em casa, ainda estávamos no início, não sabíamos o que é que ela ia fazer ou não, e eu chegava muitas vezes a casa e ela estava muito saudosista, a chorar, que tinha saudades da família, não sei o quê, e é que ligar na altura não havia telemóveis, era preciso ligar, nós não tínhamos telefone em casa, era preciso ir à cabine, aqueles cartõezinhos demoravam 2 minutos ou 3, tu nem tinhas tempo de dizer olá, boa noite, estás a ver? As coisas evoluíram muito, estamos a falar isto há 40 anos, né? 40, 30 e muitos anos. E, entretanto, eu decidi não, porque às tantas ia para o Togo, ou para o Nepal, ou coisa assim, e a minha mulher, na altura, ela morria de saudosismo, porque na altura, para vir de Bruxelas era o que era, para vir do Nepal, era uma vez ou duas por ano, não é? E então eu desisti, e porque na altura tive um tipo da SONAI, que não interessa mencionar o nome, foi assistir a umas reuniões lá no Comitê Económico e Social, conheceu-me e eu fiz 2 ou 3 intervenções na altura e o tipo achou que eu tinha o perfil para aquilo que ele queria. E então fez-me um convite para trabalhar na SONAI. Pronto, juntei o útil ao agradável e a vida colocou-me na SONAI. Eu tinha um curso que não tinha nada a ver com economia, nem tinha nada a ver com gestão de empresas, mas é tal história, pá. Uma pessoa descobre talentos quando ousa ir seguir aquilo que a vida te está a dar, muitas vezes, estás a ver? E de repente eu percebi que eu tinha um talento razoável para gerir empresas. Então, a empresa que me deram, estava uma empresa no vermelho, eu pensei, vou fazer assim, vou fazer assim, e de repente, ao fim de 1 ano e meio, a empresa já estava a dar lucro. E o engenheiro Belmiro, paz à sua alma, era um tipo que olhava para essas coisas. Estamos a falar de um gajo que tinha 28 anos, eu na altura, não é? Então ele chama-me, queria-te conhecer e tal, não sei o quê, porque eu tenho aí mais 2 empresas no vermelho e queria pegar-se nelas. Está bem. Pronto, pego naquilo. Entretanto, eu já era diretor-geral daquela primeira empresa, né? E torno-me diretor-geral daquelas 2 empresas, chego lá e tinha a capacidade de ver para aquilo que os outros, se calhar, não viam tão depressa. E eu dizia, tu vais fazer isto, vais fazer aquilo, não sei o quê. Passado 1 ano e meio, as 2 empresas estão a dar lucro. Estás a ver? E o Micar está completamente cansado, estourado, porque o Micar sabia muita coisa, mas não sabia uma coisa, que era confiar nas pessoas e, portanto, não delegava nada, tinha que controlar tudo.
Uma empresa era fácil, 3 já era o cabo dos trabalhos. Entretanto, pá, como pus aquilo a dar lucro, a primeira já andava em velocidade de cruzeiro, as segundas ainda estavam, a segunda e a terceira mais ou menos. O Gerber me chama-me e diz assim: pá, Micar, tenho aqui mais 2 para ti. E eu pensei: acabou, o Micar vai acabar. Resultado, epá, aguentei as empresas 6 meses, não é? E tive um esgotamento nervoso. Um esgotamento nervoso que foi a melhor coisa que eu tive na minha vida, apesar do sofrimento que eu passei. Foi a melhor coisa da minha vida porque me obrigou a parar quando eu já estava aí num caminho de completa destruição, porque estava a fazer uma coisa que ainda custasse, não era aquilo que eu vim cá fazer. Epá, não era. E depois eu tinha um outro grande problema, que era eu tinha uma necessidade de aprovação enorme. Uma necessidade de aprovação. Então eu exigia de mim tanto, epá, para que as pessoas fizessem bom trabalho. Só que as pessoas nunca diziam, porque eu estava a cumprir o meu trabalho. As pessoas, epá, na Sonai, nos outros grupos, não é parabéns, não sei o quê. Não, é ok, porreiro, não sei o quê, não sei o que mais, estás a ver? Entretanto, eu estou em casa 7 meses e nesses 7 meses há uma revolução dentro de mim, que é, eu percebo que eu não vim para esta vida para sofrer. Eu não vim para esta vida para sofrer. O sofrimento existe, o sofrimento acontece quando a gente perde alguém, quando a gente perde o emprego, quando a gente perde uma relação. O sofrimento existe. Mas há o sofrimento que eu considero por estupidez, que é aquele em que tu podes sair dele. É que quando tu, pá, o sofrimento, por exemplo, morre-te alguém, epá, tu tens um sofrimento natural, tu vais vivê-lo, tu gostavas da pessoa, mas depois há aquele sofrimento por estupidez, que é aquele em que tu estás nele porque queres. E eu, nesses 7 meses, eu percebi, porra, eu estou aqui porque eu quero. Mas só, o grande problema é, o que é que eu quero fazer? Eu não sabia, eu não sabia, só sabia fazer aquilo. Então, quando eu ultrapasso, digamos, o esgotamento nervoso, de comunicação, eu não sei quantos mais, eu volto para a Sonai, mas já com a ideia, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui, não sei o que é que vou fazer. E comecei a impor limites, pá. E a delegar nas pessoas o trabalho. Foi das coisas que eu aprendi, foi, não, eu não vou me matar outra vez, está-me lá, faz isto, está-me lá, faz aquilo. E quando as coisas não corriam bem, eu dizia para cima, pá, o gajo falhou. E os gajos mandavam o gajo às ortigas, ou fazia o que queria, mas a responsabilidade era limitada para mim, não é? Pronto, e depois, entretanto, eu não sabia o que queria e um dia fiz a pergunta ao contrário, que é o que eu digo muito aos meus clientes de coaching para fazer. Eu não sei o que quero, mas eu sei o que eu não quero e está na minha vida todos os dias, não sei. E eu, claro, sabia. Então vais começar a tirar isso da tua vida. Porque é como aquelas pessoas que querem ser felizes, epá, e têm coisas no dia a dia que lhes fazem ficarem felizes. Nunca mais vão ser felizes. Nós temos que começar por fazer o trabalho interno. Mas o trabalho interno passa também por coisas do dia a dia na vida, pá. Eu lembro que tinha um jantar obrigatório em casa de um primo, de um cunhado meu, ex-cunhado. É pá, que aquilo tirava-me do sério, pá. Tirava-me do sério porque eu era mal recebido. E eu disse um dia à minha mulher: eu não vou mais. E aquilo foi uma revolução tremenda. Só que 2 vezes em que eu não fui, ela acaba por dizer: de facto, não fazes bem não ir, porque eu também não vou mais, porque ele é completamente diferente quando não estás. Mas isto, para voltar à coisa, eu descubro ao retirar as coisas todas, não é? E apaixonei pelo Reiki, porque o Reiki ajudou-me na, durante o esgotamento. Eu conheci uma senhora que me fez Reiki, que me ajudou imenso, porque o Reiki ajuda imenso nestas histórias de esgotamentos, de depressões e isso tudo. E eu começo a fazer os vários níveis e percebo que eu adoro ajudar os outros. E encontrei no Reiki uma forma de ajudar a melhorar a qualidade de vida dos outros. E quando eu vou para o Reiki, eu descubro mais um talento que a gente acaba. Quando eu digo talento, não tem que dizer que é melhor que os outros, é o talento para nós, faz-nos bem. Eu descubro que tenho a capacidade de fazer as pessoas pensar na vida e mudá-las. E de repente começa-se a ouvir falar de um conceito novo que era o coaching. E aquilo chamou-me a atenção. E eu fui fazer um curso e apaixonei por aquilo. Então eu deixei o Reiki e passei a fazer coaching. E é aí que entra o Micar no coaching. Pronto, e é assim que entra o coaching na minha vida. Ô Zé,
Zé, nós já tivemos aqui outro programa, eu já me recordo se foi há 2 ou 3 anos, porque nós estávamos a falar isso em off, que infelizmente também no outro programa o meu colega também, também não tinha conseguido participar no programa, mas são coincidências ou não. Uma coisa que eu te pergunto, estavas a falar há pouco que não quiseste fazer, não quiseste ir ao teu cunhado ou ao jantar do teu cunhado, fizeste muito bem. As pessoas têm medo de dizer não. Esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Porquê? Porque, pá, isto vem da nossa educação. Eu não culpo os meus pais, nem os pais de ninguém, mas nós crescemos com a ideia que temos que ter a aprovação dos outros, ok? Tu tens que ser bem visto pelos outros. E então, aquilo entra na tua cabeça como eu tenho que agradar às pessoas. Eu tenho que agradar às pessoas. Para agradar às pessoas eu não lhes posso dizer não. Não é? Se eu disser não, as pessoas não vão gostar de mim. E então eu passo a desrespeitar-me e passo a criar um personagem que não tem nada a ver comigo, mas é um personagem feito para agradar àquela gente toda. E depois, um personagem não chega. Tu tens que criar tantas identidades dentro de ti para agradar ao teu pai, para agradar ao patrão, para agradar à tua namorada, para agradar aos teus amigos, porque tu tens, em cada um, é um cenário. E então, como tu vais dizendo sempre sim, 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 estás a dizer não a ti. Tu estás a afastar cada vez mais de quem tu és. E há pessoas hoje que vivem a vida inteira em negação e vivem não a vida delas, mas a vida que os outros permitem que elas vivam, porque não são capazes de dizer não. E dizer não às pessoas é dizer sim a mim, é respeitar-me. E é das coisas, pá, que eu mais falo às pessoas. Quando eu percebi isso e comecei a dizer não, a gente tem um medo terrível. Porquê? Porque estamos... Epá, é como se disséssemos à pessoa, eu não gosto de ti, eu não te quero. E não é isso. Nós só estamos a dizer que não concordamos com a opinião da pessoa, que não gostamos da atitude da pessoa. Mas é uma mistura na nossa cabeça que, quando eu digo não, eu digo, vou perder este amigo, ou esta amiga, ou este namorado, ou este, seja quem for. E então, como eu tenho medo de perder as pessoas, medo de perder as amizades, medo de ser rejeitado, são os medos todos que muita gente tem e que não os trabalham. Por isso é que é extremamente importante. Eu ajudo as pessoas e eu tenho psicoterapia de 15 em 15 dias. Porquê? Porque eu preciso, toda a gente precisa. Porque nós não somos super-homens. Nós temos problemas na vida e nada como uma pessoa que tem uma visão diferente para nos fazer pensar. Não quer dizer que eu concordo com a minha psicóloga de tudo que ela diz. Não. Mas faz-me pensar. E, aliás, as nossas conversas são grandes debates porque ela, às vezes, não é que ela me diga faça isto, não, mas dá-me a entender através de perguntas e eu digo, não concordo com isso. Não concordo com isso. Porquê? Porque tu tens que estar alinhado com a tua verdade. E quando tu te alinhas com a tua verdade, só o consegues depois de tu aprenderes a dizer não às pessoas, seja a psicóloga, seja ao patrão, e dizer não, e é importante outra coisa, é ter a maturidade para assumir as consequências do teu não. Porque tu, quando dizes não a alguém, a pessoa vai ter uma reação, não é? E tu tens que estar preparado para assumir as responsabilidades dessa reação da pessoa e te defenderes na mesma. Porque quando tu dizes a alguém, eu não te permito que me faças isso mais, a outra pessoa ou é suficientemente inteligente e viu que fez mal e pede desculpa, mas normalmente é, desculpa lá, mas afinal o que é que eu te fiz? E tu tens que ter, com assertividade e com educação, manter o teu não. Porque eu não gosto da forma como tu me tratas. Portanto, se tu vais continuar a tratar-me assim, isto fica já por aqui. Esta fase de dizer isto a alguém que tu antes querias manter como teu amigo, como teu, sei lá, porque querias muito que aquela pessoa gostasse de ti, não é que aquela pessoa te amasse, é que gostasse de ti, que dissesse bem de ti, que te aceitasse, que dissesse, o Micaro é um gajo porreiro. Mas acredita uma coisa, e a idade vai-nos aprendendo isso. A maior parte das pessoas que diz à tua frente que tu és um gajo porreiro, nas costas, diz que tu és uma grande... Sabes? Isso eu já aprendi e é assim, eu não tenho problemas nenhuns em dizer não às pessoas. Assim como não tenho problema nenhum em dizer sim quando entendo que é razoável. E isso faz parte de quê? Porque eu estou alinhado com a minha verdade. Eu gosto disto, eu não gosto disto, e em função disso
as minhas respostas são, pá, corretas em relação a isso. Claro, tenho poucos amigos, claro que tenho, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. As pessoas pedem, mas dá lá a tua opinião. E a gente diz, e as pessoas, mas também não sou assim tanto, carambas. Pá, por amor de Deus, não me digas, pensas isso de mim. Pá, tu pediste para eu dizer, não é? Eu digo-te. Porque a verdade ofende aquele que vive na mentira. Isto é tão simples quanto isto. A vida, Gaspar, a vida é tão simples que às vezes a mim, deixa-me tão triste ver as pessoas a complicarem a vida. Independentemente de todos nós, eu próprio, nós trazemos lá atrás da infância traumas incríveis. Traumas. Porquê? Porque os nossos pais não tinham um catálogo a dizer como é que nós somos e o que é que vamos fazer, nem eles próprios, os nossos avós, tinham em relação a eles, e, portanto, criaram-nos da melhor forma que sabiam. Se não receberam amor, não sabiam amar-nos. Então, educaram-nos. Não é? E o que é que eles tentam fazer? Tentam implementar em nós aquilo que não funciona com eles. Que é uma coisa louca, não é? Que é, por exemplo, um pai ou uma mãe que não conseguiram tirar um curso, querem a todo custo que o filho tire um curso. Não funcionou com eles e quer que funcione connosco. Então exigem-nos tanta coisa, percebes? Que a malta acaba por entrar em colapso nervoso interno, pá. E eu acho que a malta não sabe lidar com essas situações, principalmente. Os pais, porque querem, lá está, querem que o filho seja aquilo que eles não conseguiram ser. E os filhos depois não sabem lidar com essa pressão. E hoje em dia ainda é pior, porque hoje em dia os miúdos são tão mimados com tanta coisa. Nós, no nosso tempo, eu falo por mim, eu estou a fazer 50 anos, eu falo por mim. Nós, no nosso tempo, não tínhamos nada que hoje em dia temos. Nada destas tecnologias, nestes AIs, nem estas coisas todas. Nós tínhamos que nos desenrascar. Era mesmo assim. Ou desenrascas-te, ou adaptas-te, ou então vais ao fundo. E tinha que ser mesmo assim. E eu ainda por cima, eu venho de uma família que não é nada tradicional. A minha é tudo menos tradicional. Desde já tenho costelas de cigano. sem desprimor à etnia, sem nada disso. Mas tenho uma família que depois, divorciada, pais divorciados, também nenhum exemplo. Não quis isso para mim. E acabei exatamente por acontecer exatamente aquilo que eu não queria, mas porque permiti certas coisas. Hoje em dia já não permito, hoje em dia já não consinto que me, como é que eu ia dizer? Não é que me aprisionem, mas é que me castrem. Houve uma altura, se calhar o culpado disto tudo fui eu, porque eu fui permitindo durante os anos, enquanto tive o meu relacionamento, que deixasse que isso acontecesse. Até houve um limite. O copo transbordou e a partir daí não. E hoje em dia acho que estou muito bem como estou. Consegui uma coisa que na altura não conseguia, que é paz e tranquilidade. Hoje. Mas tive que saber lidar com muita coisa. Tive que saber lidar com muita coisa e tive que, principalmente, perder algumas coisas que eram muito importantes para mim. Mas isto faz parte do processo da vida. Isto é uma coisa natural. O medo é uma coisa que é boa. No meu entender, o medo é uma coisa que é boa, porque nós entramos numa fase de conforto. E essa fase de conforto é que é mau. Não sei se és de acordo com isso ou não. O problema vem de raiz, que é a maior parte das pessoas não sabe o que é que anda aqui a fazer. Estás a perceber? E eu digo isto, rio-me, mas eu fico muito triste com isto. Mas eu comparo, a maior parte das pessoas é quase como aqueles bombeiros que vão apagar os foguitos de um lado para o outro e depois têm aquilo outra vez porque o fogo ateou outra vez, depois vão lá e andam nisto toda a vida. Ou seja, são pessoas que andam aqui acidentalmente, que vão agindo em função do que acontece no momento, percebes? Apagar aquele fogo, e depois é automático. Esse tipo de pessoas que quer agradar a todos, mente. Não tem hipótese, tem que mentir. E a partir do momento em que entra, mentir para quê? Para sobreviver, para esconder, para não ser criticada, para não sei o quê. E a partir do momento em que não sabe o que é que anda aqui a fazer, mente. Provavelmente uma pessoa que mente, a maturidade não é grande, estás a perceber? E de repente a pessoa, não quer pensar,
não é? Mas um dia toma consciência, ou alguém lhe faz tomar consciência, que essa pessoa está a ser desrespeitada em todos os campos. E que aquele que eles acham que são amigos, não são amigos nenhuns. Aquela história de que acham que as pessoas todas são boas, isso já não existe. Hoje a sociedade é uma sociedade extremamente egoísta, extremamente invejosa, má. Há pessoas extremamente más neste planeta, nesta sociedade. E nós, acima de tudo, por isso é que é importante que a gente se respeite e saiba dizer não. Acima de tudo, temos que nos proteger das pessoas que vivem à nossa volta. E muitas vezes as piores pessoas são as da nossa família. Porque não é por serem da tua família que te vão amar ou querer o melhor para ti. Bem pelo contrário. Às vezes o ciúme ainda é maior. Irmãos, primos, dão-se cabo uns dos outros. Sabes que eu faço coaching há 20 e poucos anos. 20. Eu já ouvi histórias incríveis. E não só na vida do dia-a-dia, porque eu sou um observador. Eu adoro observar. Estás a ver? Eu estou no comboio e estou a observar. Não é analisar, estou a observar os comportamentos. Analisar é diferente. E eu vejo e ouço cada história e sei de cada história dito pelas próprias pessoas, porque eu não me acredito naquilo que vêm-me dizer. Sabes que aquele tipo fez... Isso para mim não é nada. A pessoa vem ter comigo e diz-me: olha, aconteceu-me isto. E eu ouço histórias. Eu continuo a acreditar no ser humano. Mas eu também percebo que cada vez mais o ser humano está-se a desumanizar. Ou seja, o egoísmo é tal, aquela história do Chico esperto, tem que ser mais esperto que os outros. E eu aí culpo muito, e pode parecer estranho, mas eu culpo muito um setor, e não me queiram mal por dizer isto, mas foi um setor que se desenvolveu muito nos últimos 10 mais anos aí, e que veio criar uma competição que vale tudo, que é o ramo imobiliário. Veio criar uma política, trouxeram uma política, e eu não tenho nada contra as pessoas, é o contexto. Uma política que vale tudo, competem entre eles. Eu digo isto porque eu vendia agora há pouco tempo a casa que os meus avós deixaram, e ficou para mim de herança, e eu vi o que as pessoas são capazes de fazer, as imobiliárias entre elas, comigo no meio, não é? Os valores dos princípios, onde é que eles andam? O que interessa é vender. E quando tu refletes isso na sociedade, exatamente, o dinheiro, claro, vender. Quando tu refletes isso na sociedade, sais do ramo imobiliário e vais para os outros ramos, numa escala menor, porque, pronto, é mais caseiro, mas está lá tudo. As pessoas hoje, mais do que nunca, acham que o chique espertismo é que funciona, estás a ver? E então, aquilo é morcão, eu vou dar cabo dele. Aquilo não sei o quê, eu vou dar cabo dele. E é sempre com a finalidade, sempre, de tirar algum proveito das outras pessoas. Porque hoje as pessoas funcionam muito por interesse. Se eu sou teu amigo, tenho algum interesse. A amizade pura, isso, cada vez é menos, Cada vez é menos. Eu sei que as pessoas são capazes de dizer que eu sou pessimista. Pelo contrário, eu sou altamente otimista e acredito no ser humano. Agora, sou um gajo que olho para a sociedade e vejo como ela está. E eu gosto muito de olhar e observar. E neste momento, nós estamos a caminhar, se isto não mudar, e que eu não acredito que mude, nós estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais de interesse do que propriamente de humanidade, de generosidade, de compaixão, de amizade. E as pessoas muitas vezes apanham grandes decepções na vida em relação às pessoas, porque ainda acreditam na história do capuchinho vermelho, estás a perceber? Ora bem, sendo tu um seis vegetariano, acreditas nos signos, nestas coisas dos signos?
Desligaste o microfone. Ok. Eu gosto de ler esta história não sou um fervoroso corredor atrás disso, mas é verdade que muitas das coisas que se fala do sagitariano, eu tenho-as. Esta necessidade de liberdade, esta necessidade de comunicação, coisas que eu, quando era miúdo, eu era um tipo tímido. Porquê? Porque tinham-me dito que eu era tímido. Eu era um tipo muito calado. Eu, na minha adolescência, eu nunca escolhi uma namorada. Porque eu tinha tanto medo de ser rejeitado que eu estava num grupo e funcionava muito assim, não é? Não havia telemóveis, nessas coisas todas, e alguém vinha-me dizer, olha, eu não sei quantas gosta de ti. Eu nunca tinha reparado nela. Mas olhava para a miúda e desde que ela se enquadrasse, digamos, dentro do perfil aceitável, eu de repente sentia-me apaixonado por ela. Mas o que está por trás disto tudo é, eu vou ter com ela e não vou ser rejeitado. E vou poder sentir o amor dela por mim, que é uma coisa que eu não senti dos meus pais, que é uma coisa que eu tenho medo de não sentir das pessoas que eu vá atrás, não é? Se eu vou atrás de uma pessoa, eu gosto daquela pessoa. Eu lembro de gostar de uma rapariga na adolescência, nem me chegava. Porquê? Porque achava que se lá chegasse, ela ia me dizer, vai-te embora, pá. E este medo da rejeição, que hoje fundamenta-se muito nesta sociedade, nós temos medo, lá está tal dificuldade de dizer não, temos medo de ser rejeitados, não é? E daí as pessoas não perceberem qual é a finalidade das relações. E como têm tanto medo de ser rejeitados, aquilo já não é relação, é uma relação. Estás a ver? Porque qualquer pessoa é livre de sair e de entrar e de fazer. Uma relação é uma ligação. É uma coisa em que ninguém é obrigado a estar lá. E então as pessoas estão mais preocupadas em prender a pessoa do que em libertar a pessoa. Porque quando tu libertas a pessoa, é claro que ela pode-se ir embora, não é? Mas enquanto não vai embora, e pode não ir embora, tu estás a ser honesto com a pessoa, tu estás-lhe a dar a possibilidade dela crescer, dela conhecer-se, dela... Porquê que a maior parte das pessoas, quando tem uma relação, trava a outra pessoa? Porque tem medo que, ao estimulá-la a conhecer-se, ela um dia olhe para nós e diga assim, eu estou com a normal aqui, eu quero me ir embora. Então, esta posse, este sentimento de posse. É por isso que hoje as relações, e eu vou falar de números que as pessoas vão ficar chocadas, mas 90% dos casais não é feliz. Ok? Graças a Deus hoje existe o divórcio. Mas existe também uma coisa que é a dependência financeira. As pessoas casam, investem numa casa, em 2 carros, mais uma piscina, mais não sei o que, não sei o que mais, fartam-se um do outro, mas têm que ficar juntos porque senão têm que perder isso tudo. E o que é que vão dizer as outras pessoas, não é? Que de repente lá se foi a casa, lá se foi a piscina, lá se foram os 2 carros. Esta sociedade vive muito, nós falamos da era do aquário, que íamos entrar na era do aquário, a era do ser. Nós entramos na era do aquário, mas o aquário afundou-se, porque nós continuamos cada vez mais na área do ter. Eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E as pessoas não percebem que o ter, não é como nos egípcios, que eu quero muito, que é para ir para o outro mundo com isto. Não, a gente vai-se embora, isto fica tudo aqui. E as pessoas não percebem, ou não querem perceber, que mais importante do que ter é ser. Porque tu, quando tens, nunca tens paz. Tu, quando és, consegues ter a paz. E mais importante, a saúde é o mais importante, mas mais importante do que tudo, mais importante até que o amor, é tu estás em paz contigo. Porque se tu não estás em paz contigo, tu nunca vais poder amar alguém, tu nunca vais poder ser feliz, tu nunca vais... Porque não estás em paz. E mais, pior ainda, como não estás em paz contigo, tu vais querer tirar a paz aos outros. Isto funciona assim. Hoje cada vez mais é assim, Pois, infelizmente, é exatamente isso que acontece. Acho que existe aqui uma situação de posse. Eu quero ter, é posse, é meu, é à minha maneira, é da forma que eu quero, e cada vez isto está mais incutido nas pessoas. Não sei, tem a ver tudo, está tudo relacionado com as redes sociais ou não, mas as redes sociais vieram a empolar um bocado isto, que é aquela situação, eu tiro uma fotografia que nem é verdadeira, daquele luxo, daquela luxúria, daquela coisa toda, eu estou bem, eu sou feliz, eu sou aqueles vídeos todos muito bonitos, aquela coisa toda, mas isso é tudo uma ilusão,
que depois na realidade não se passa nada disso, não é? Isso são tudo artifícios que as pessoas utilizam. Vou-te fazer a pergunta. O meio ambiente influi na pessoa? Sim, sim, naturalmente que sim, porque repara uma coisa. Aliás, houve umas experiências que fizeram-se nos anos 60 e 70 que era pegavam em 2 irmãos, não é? Que eram entregues, digamos, à Segurança Social, chamamos assim, e isto, claro, e pegava-se neles, que eram filhos dos mesmos pais, não é? Gêmeos, e punha-se um numa família rica, por exemplo, e outro numa família pobre. Punha-se um numa família judia, outro numa família católica. Um num país, outro noutro. Os Estados Unidos fizeram muito disso. E os alemães nos anos 60 e 70. E os israelitas também. O que é que acontece? As pessoas tornam-se completamente diferentes. Inclusivamente, eles chegavam ao ponto, depois de juntar os irmãos que não sabiam que eram irmãos, numa situação qualquer de maior stress, e os gajos davam-se cabo um do outro. Portanto, o sangue fala quando a gente sabe que é nosso sangue. Porque senão, pá, tu vais para um meio ambiente diferente, tu cresces de forma diferente. Repara uma coisa, porquê é que nós temos tanta dificuldade em acreditar que alguém nos ama? Nós dizemos, não, aquela pessoa ama-me. Mas a grande dificuldade de acreditar, porque o que interessa é o que tu sentes, não é? Por isso é que estás sempre a testar a pessoa. Porque se tu tivesse a certeza que merecias ser amado, tu não tinhas ciúmes, tu não tinhas chatices, não tinhas nada disso. Porquê? Porque não foste amado pelos teus pais. Eu digo, no meu caso, e muitos. Porque como é que tu podes ser amado por alguém que não se ama a si próprio? Porque se tu te amares 5%, tu só vais saber amar 5%. Os 95%, tu vais precisar da pessoa. Vais precisar de quê? Que ela goste de ti. E como ao fim de algum tempo a pessoa não gosta de ti, esses 95%, tu começas a dizer, eu não te amo. Eu não te amo, não me estás a dar o que eu quero. Porque o grande problema das pessoas nas relações é que não vão para levar, não, vão para ir buscar. Eu gosto desta mulher ou deste homem porque eu tenho a certeza que ela vai me fazer feliz. Isto está tudo aqui atrás. Porquê? Porque tu, quando eu digo tu, a maior parte das pessoas, não receberam amor. Porque é assim, uma coisa é, as pessoas dizem, amor de filhos. Tudo bem. Isso é uma coisa que ninguém discute, que os pais gostam dos filhos. Agora, como é que gostam dos filhos? Como é que podem amar os filhos se não se amam a si? E eu, quando começo com esta polémica, as pessoas ficam muito viradas contra mim. Porque, não, mas eu amo o meu filho. Mas eu não estou a dizer que você não ama o seu filho. Você ama o seu filho na medida em que se ama a si. Agora, o que há aqui no meio há uma ligação muito forte. Porque a criança saiu de dentro de nós. Há uma ligação. E isso é uma coisa muito forte. Mas não tem nada a ver com amar. Nós confundimos isto tudo. Porque é assim, se eu não me souber amar, como é que eu vou amar um filho? Eu não vou amar um filho. Eu tenho uma ligação muito grande com aquele ser que saiu dentro de mim. E as pessoas dizem, eu amo o meu filho. Mas não é amar o filho. Eu estou ligado ao meu filho. Por sangue, por energia, por tudo. E, portanto, eu sinto uma conexão com esta criatura que está aqui. Muitas vezes, e vamos falar disto, e muita gente se calhar não pensa como eu, mas muita gente também pensará, eu acredito em reencarnação e vidas passadas. E muitas vezes nós temos um grupo de almas que, no fundo, decidiram evoluir juntas. E hoje eu sou teu pai, amanhã sou teu filho, e vamos experienciando isto tudo para irmos aprendendo cada vez mais, porque no reino do absoluto, digamos assim, é só amor. E nós vimos cá para baixo para aprender todas as outras emoções básicas e secundárias que existem, desde a inveja, a raiva ou a frustração, tudo isso, porque assim a gente não sabe nada do que é isso, é só amor. Então, tu acabas por vir aqui abaixo e naturalmente era isso que eu falava. A ligação mais forte que tu tens, naturalmente, é com os teus filhos. Mas isso não tem nada a ver com amor. E as pessoas vão bater e vão matar. Não tem nada a ver com amor, tem a ver com ligação. É uma ligação tão forte porque aquela criatura saiu de mim, tem o meu sangue, tem a minha energia. E isso funciona ali.
E as pessoas confundem com amor. Agora, se eu me amar e me respeitar, ou além da ligação que eu tenho com os meus filhos, eu vou conseguir amá-los também, porque eu me amo. Então eu vou amar na mesma proporção, porque só podes dar quem és. Se tu, é a mesma coisa, tu tens 2 copos, só podes dar os 2 copos, não é? Se tu te amares, só te souberes amar uma percentagem, tu não vais poder saber mais do que isso, senão vais criar um personagem romântico, não sei o quê, sedutor, é por isso que se engana meio mundo. Porque é assim, tu quando queres, digamos, vês uma pessoa, gostas da pessoa, tu usas a sedução, crias um personagem que entendes na tua cabeça que aquela pessoa está à espera desse personagem. Só que tu não és nada disso. E a pessoa, ao reconhecer em ti a personagem que ela cria, de repente também diz, estou apaixonada. E as pessoas, afinal, não se amam a ideia que têm de si. E quando se começa a pensar nisso tudo, eu tenho posto as pessoas a pensar muito sobre isso, nas suas próprias relações. Você ama a sua mulher, o seu marido, ou ama a ideia que tem dele? Porque nós muitas vezes juntamos, e é por isso que cada vez há mais divórcio, também porque há mais facilidade, porque cada vez mais as pessoas preocupam-se em criar uma ideia através da sedução, através de várias coisas. Não é? E a outra pessoa apaixona-se pela ideia que tem de nós. E depois, quando nos conhece um pouco mais, isso às vezes já é tarde demais, porque já temos filhos e tudo, vai lá em divórcio, porque afinal esta pessoa não tem nada a ver com aquela pessoa que eu me apaixonei. Não, é a mesma pessoa. Só que agora é que está a revelar quem realmente é. Estás a ver? Isso é muito curioso. Eu gosto muito da natureza humana, porque há coisas incríveis que as pessoas nem param para pensar. As pessoas vivem por viver, existem. E a vida é das coisas mais belas para a gente entender. E a natureza humana, ainda que complexa, é extremamente simples. Tens é que estar numa posição de, ok, vou observar. E perceberes o que é que move as pessoas. E tu, de repente, começas-te a rir porque percebes como é que a vida... E atenção, eu percebo um bocadinho. Mas há quem não perceba nada. E há quem perceba mais do que eu. Falaste muito bem. E hoje, como é o Dia Internacional das Famílias, eu também te fazia esta pergunta. Hoje em dia mudou-se um bocado os lugares da família, não é? Antigamente os pais eram o principal e depois é que estavam os filhos. Hoje em dia é exatamente o contrário. Hoje em dia é tudo para os filhos e nada para os pais. Como é que tu vês esta inversão de valores? Isto é uma consequência natural da forma como a sociedade está a evoluir, não é? Ou seja, aquela história que eu te falava há bocado, que os pais educam aos filhos aquilo que não funcionou com eles, não é? Hoje vive-se numa sociedade que é extremamente competitiva. Portanto, vive na comparação. Eu tenho que ser melhor que aquele, tenho que ser melhor que aquele. E, portanto, de repente, enquanto antes era venerado o pai e a mãe, porque eram os exemplos, eram eles que davam, digamos assim, o mote da família. É a família do senhor coronel não sei quê, ou é a família do senhor Teixeira. É a família... Hoje já não se fala assim. Hoje o senhor Teixeira e o coronel não sei quê estão mais preocupados em que os filhos sejam uma excelente imagem deles próprios. Estás a ver? Muitas vezes procurando que os filhos alcancem aquilo que eles não alcançaram. E exercem uma pressão tão grande. O meu pai queria toda a força que eu fosse médico. E eu disse, pai, mas eu não gosto. Não gosto, Eu não disse não gosto na altura, porque eu não conseguia dizer não ao meu pai. Disse, pai, eu desmaio quando vejo sangue. Inventei aquela história, por acaso não desmaio. E, eu desmaio quando vejo sangue. Portanto, eu era um médico desmaiado todo o tempo. Fosquinhas, não sei o quê. Então, advocacia. E eu não queria nada daquela droga, mas o meu pai queria que eu à fina força, fosse para um dos cursos que ele queria ir porque o meu pai queria ser médico ou advogado, mas entretanto, como não tinha notas para isso, foi para engenheiro, estás a perceber? E o meu pai não foi por engenheiro por paixão nem por vocação, foi por, olha, eram as vagas que havia, meteu-se, estás a ver?
e acabou por ir para a engenharia que ele nem gostava, que era engenharia química. O meu pai não tinha nada a ver com isso. Mas claro, tirou o curso de engenharia química e toda a vida trabalhou nesse ramo. E é por isso que ele, a ligação que ele tinha com o trabalho era uma ligação de obrigação. E as pessoas não percebem que nós não viemos cá para esta vida para sermos obrigados. Nós viemos a esta vida para escolher. Claro que vivemos em sociedade, há regras, há leis, algumas muito estúpidas, algumas sem sentido nenhum, mas existem, e se não queres ir para a prisão, vives em Portugal, tens que cumprir essas regras. Não é? Pronto. Mas, à parte disso, tens todo um rol de escolhas que tu podes fazer. Ainda que, e eu já paguei no corpo com isso, tu não vives num país democrático ou livre. Atenção que isto não é nada assim. Tu vives num país que está muito melhor do que antes do 25 de Abril, correto, em termos de condições, em termos de expressão, livre expressão, em termos... Sim, senhora, mas experimenta fazer algo que não agrade lá em cima, a ver se eles te deixam fazer. Eu já o fiz uma vez. E quase que me cortavam as pernas, não vou entrar em pormenores aqui, quase que me cortaram as pernas. E vou-te dizer uma coisa, sem mencionar nomes nem nada, porque eu não gosto de saber. Uma vez um tipo de um canal de televisão, dos grandes canais de televisão, fez-me uma proposta e disse-me, eu gostava que tu tens uma forma de motivar as pessoas e não sei o quê, não sei mais. Eu estou aqui a pensar em incorporar-te 3 vezes por semana os últimos 10, 15 minutos do programa antes da despedida, e vinhas lá falar, responder a perguntas de pessoas sobre temas de atualidade emocional, das relações e isso. Para mim tudo bem, tudo bem. Pronto, combinámos tudo, salário e tudo, e o gajo levou aquilo à direção de programas. E um dos gajos, que não vale a pena dizer o nome, mas é um dos gajos que aparece ali na televisão muitas vezes ainda, disse assim, esse gajo não, meu, que esse gajo vem fazer as pessoas pensar, e eu não quero aqui ninguém a fazer pensar as pessoas. Portanto, estás a ver a democracia que nós temos, não é? Ou seja, este gajo não. Eu neste momento tenho uma grande quesilha com o Facebook, e isto é de rir. Porquê? Porque eu falo a verdade, não é? Só que falo a verdade e eles não têm para onde pegar. Então, uma vez eu fiz um anúncio e pus lá os meus livros estão à venda na Amazon. E os gajos aprovaram o meu anúncio. Ao fim de uma semana, bloqueiam o anúncio e dizem que eu fui contra as regras da comunidade, porque fiz publicidade à concorrência. Quer dizer, eles aprovam o meu anúncio. Então, neste momento, eu estou limitadíssimo no Facebook por causa disso. E, entretanto, apelei, diziam em 48 horas, e o cá para mim é em 48 anos. Porque assim, já lá vai um ano, eu não tenho resposta nenhuma. Portanto, a liberdade que tu dizes, que nós falamos, é tudo muito relativo. Sim, senhora, podes fazer muito mais coisas, podes fazer muito mais. Antigamente, antes de 25 de Abril, e eu lembro-me, quando 25 de Abril veio, eu tinha 13 anos, e eu lembro das chatices que nós tínhamos com a PIDE, quando íamos à França com os meus pais. Quando nós chegávamos de França, éramos visitados por 2 gajos de fato preto e gravata preta, chapéu. E os gajos vinham falar primeiro com os 2 putos, que era eu e o meu irmão. Fechavam-se no escritório connosco, davam-nos uns rebuçados, assim, então, olha lá, o teu pai, naquele dia em que saiu à noite, tu tens ideia para onde é que ele foi? Estás a ver? Merdas deste género. E eu olhava para o gajo e dizia, o meu pai nunca saiu à noite. Nós sabemos que ele saiu, para que é que estás a dizer isso? A exercer este tipo de pressão sobre miúdos de 8, 9 anos, para ver se apanhavam os pais em falso, porque o meu pai usava barba e tinha fama de comunista. Estás a ver? Infelizmente, antigamente era mesmo assim, estas coisas, mas a política está muito relacionada também com todas estas situações, não é só a parte da imprensa, a política também. E tu vês, nós estamos em campanha eleitoral, não é? E os partidos, que é que esgrimam? É ataques uns aos outros, se não és do meu, és contra mim, se não és por mim. Eu acho que se perdeu aquela coisa do diálogo, da conversa, da contradição, cada um tem o seu argumento e vamos contradizer um com o outro.
mas vamos nos respeitar, não é? Acho que tem que haver limites. E hoje em dia passa-se um bocado esses limites. Isso é uma coisa para mim, por isso é que eu não gosto de política e já sofri na pele exatamente a política e principalmente aqui no canal. Por isso eu não me meto na política para não me chatear, porque senão qualquer dia chatei-me a sério e não vale a pena. Ora bem, vamos falar nos teus livros. Em que é que tu te inspiras para escrever? Como é que tu chegas ao princípio, ao título? O título é no princípio ou no fim? O título é só no fim. E às vezes o título normalmente tem alguma coisa a ver com o livro, mas às vezes não tem nada. Eu uma vez adorei um título que se chamava, que era o nome de uma canção dos Gypsy Kings, que era O Touro que se apaixonou pela Lua. E eu disse, epá, este título vai ser para um livro meu. E assim foi. E as pessoas pensavam que eu era o touro e que havia uma lua que era uma mulher qualquer. Não, pá, aquilo foi um título que eu gostei. Agora, o Sagitário que tinha medo de amar, sim, isso era eu, sou eu. Eu sou Sagitário e tinha um medo terrível de amar, precisamente porque tinha medo de ser rejeitado. O poeta que não sabia escrever, isso sou eu também. O tatuador de almas, sou eu também. Estás a ver? E quando eu digo eu sou um tatuador de almas, não é que eu tenha uma influência sobre as pessoas e que imponha a minha verdade. Não. O que eu tenho notado é que aquilo que eu escrevo, e os meus livros já estão traduzidos em várias línguas, não é? Tem ajudado muita gente a fazer uma coisa que é fundamental e que muita gente não faz, que é questionar a vida. Questionar as coisas. Não dar nada por certo. Porque, sabes, nesta vida nada é certo. Por isso é que eu digo muito às pessoas, viva intensamente o momento. Epá, não pense tanto no futuro. As pessoas, quando eu me reformar, quando eu me divorciar, epá, e daqui até lá. Porque o mais valioso que existe é o tempo da vida. Eu vou fazer 64 anos, a vida passou assim. Mas eu tenho a noção de que o meu tempo de vida, neste momento, é muito mais vivido do que quando eu tinha 20 anos. Porque quando eu tinha 20 anos era a loucura, era aquelas coisas todas, não sei o quê, mas eu não tinha noção do tempo, eu não tinha noção da valiosidade do tempo. Então as coisas passavam a correr e eu nem usufruía. Eu hoje procuro estar consciente, quer nos momentos em que estou triste, quer nos momentos em que estou em dor, quer nos momentos em que estou alegre, quer nos momentos em que eu estou em amor, eu procuro estar consciente do que estou a viver, porque assim é que o teu tempo de vida é validado e tu vives tão intensamente que o futuro para ti, e tu sabes que o teu futuro, opa, é o desconhecido. É lógico que tu fazes escolhas que vão te levar a algum lado, mas no meio das escolhas, epá, acontecem tantas coisas no meio que tu vais numa direção e depois escolhes ir noutra. Tu não podes determinar hoje, epá, eu daqui a 20 anos quero estar ali. Não podes, não podes. Tu tens que viver, eu digo tu, toda a gente, temos que viver o dia a dia, fazer planos, sim, epá, um gajo dizer, epá, eu no verão vou em férias, e até vou marcar já as passagens, não sei o quê. Mas viver o dia a dia, pá, fazer, porque é assim, ok, amanhã vou ali, vou colar, tudo bem, isso não é planos, isso é a vida, né? Isso é, mas viver intensamente o dia a dia. Epá, eu neste momento estou aqui a fazer esta entrevista contigo, estou a vivê-la intensamente, estou-me a entregar, eu não estou, mal ou bem, não interessa, as pessoas depois vão dizer o que quiserem, mas eu, epá, entrego-me totalmente ao que estou a fazer. Quando vou escrever, que era onde vem a pergunta, pá, há um tema, às vezes não há temas, às vezes sento-me à frente do computador e penso assim, o que é que eu vou escrever? O que é que me apoquentou? Numa consulta de coaching, o que é que veio à cabeça? Não sei o quê. Ok, sobre este tema. Então, procuro a primeira frase, porque a primeira frase vai-me ajudar. E depois, primeiro escrevo o que me sai da cabeça. E o texto está feito. Normalmente demora 10, 15 minutos a escrever um texto. Depois é o trabalho em cima dele para a construção, o tal português que eu não sei, mas que fica bem,
que eu sei fazer, mas não sei, mas se me disseres assim, porque é que puseste o complemento do lugar aqui? Opa, porque soa melhor. Porque é mesmo assim. É mesmo assim. E essa é uma das razões, por eu assumir esta minha coisa, que a maior parte dos escritores portugueses ignora-me. Ignora-me. Completamente. Mas eu assumo. Porque parece que estou a dizer, pá, que não é preciso grandes habilitações para ser escritor. E é verdade. É claro que há pessoas epá, que sabem escrever e têm habilitações para isso, e tiraram cursos de português e mais não sei o quê, e escrita criativa e não sei o quê. Não é? Pá, mas a minha realidade é diferente. Eu escrevo sem saber escrever. E isso as pessoas ficam muito intrigadas. Porque há pessoas com um grau cultural muito grande que antes de saber isto, epá, publicavam os meus textos, diziam-me bem, epá, você escreve muito bem, pá, você tem uma escrita maravilhosa. Quando vinham a saber disto, epá, viravam as costas, porque assim, o gajo não sabe escrever, o gajo se calhar copia. E tu tens uma pessoa que utilizou exatamente uma citação tua, que depois até despoltou ali aqui nas redes sociais, exatamente, será que é dela, não é dela, mas afinal era tua. Estamos a falar exatamente de uma grande atriz, Glenn Close. Como é que tu viste toda essa situação? Microfone. Ok. Foi a Meryl Streep, porque, segundo reza a história, pá, porque isto é mesmo assim, não é? Esse meu livro está traduzido em inglês. E segundo reza a história, a Meryl Streep, num programa de televisão, levou o meu livro e disse: vão-me permitir que eu leia aqui um texto do autor português, e disse o meu nome, José Miguel Teixeira, que exemplifica exatamente o que eu estou a sentir neste momento, que é um basta. Basta para toda esta hipocrisia, basta para todas estas coisas. Porque esse meu texto chama-se Já Não Tenho Paciência. E a senhora leu o texto, pronto. O texto, de repente, foi escrito por ela. E automaticamente, como é escrito para Meryl Streep, viralizou. E um dia, há uma amiga minha que tinha o meu livro em inglês e que vê esse texto publicado num jornal que era, numa revista que era de papel, mas também era online, não é? Viu o texto pela Meryl Streep e disse-me: oh, Micar, desculpa lá, epá, vai ver aquilo, não é o teu texto. Eu fui ver e é o meu texto. Epá, então eu entro em contacto com a revista e digo: olha, vocês desculpem, mas esse texto é meu, está publicado no livro de tatuagens, não sei quantos mais. Pá. Epá, vocês têm que repor a verdade. E os gajos, pá, os americanos têm um medo destas coisas. Pá. Plágios e abuso dos direitos e não sei o quê. E os gajos vêm logo pedir desculpa publicamente, dizer que foram induzidos em erro, mas que o texto não é da Meryl Streep, é do um português, Jaime Gargacheira. A partir daí começa um combate, digamos assim, entre as pessoas que achavam que não era e as pessoas que achavam que era meu. Pá, tive chatices com o filho do John Lennon, porque ele publicou, eu fui-lhe dizer, e ele disse, pá, bloqueou-me, disse que eu era um maluco qualquer. Pá, tive chatices com uma série de pessoas. E depois, mas tive pessoas que acreditaram, como o Bon Jovi, a Jane Fonda, a Meghan Markle, também publicou no blog dela. E, aliás, continuo a dizer, a revista Fama escreveu um texto. Primeiro telefonaram e perguntaram: você é o coach da Meghan Markle? E eu disse: isso é uma informação que eu não posso dar. Então, os meninos, com essa história, escrevem uma coisa a dizer: descobrimos o coach da Meghan Markle e é português. E escreveram um artigo sobre isso, que podia ter dado uma raia do caraças. Entretanto, houve gente que me perguntou e eu continuei a dizer. E continuo a dizer.
é uma informação que eu não posso dar, porque estaria a defraudar os princípios, pá, da confiança que as pessoas têm quando vêm ter comigo. Ninguém sabe quem é que faz coaching comigo. Portanto, ficou e vai continuar a ficar no ar se eu fui ou não coach da Meghan Markle. Porque na altura em que ela estava a se divorciar, conheceu o trabalho do Micar e publicou um texto do Micar, o mesmo texto. E isso veio fazer com que, efetivamente, a partir do momento em que ela torna-se princesa, vão buscar esse texto e então isso dá muito mais credibilidade que, de facto, não foi a Meryl, mas foi o José Micar. Entretanto, a mesma revista que publicou, para atenuar as coisas, deu-me uma entrevista no número a seguir e eu tive o cuidado de dizer que de maneira nenhuma pensava que fosse a Meryl Streep a fazer isso. Eu ainda não sabia a verdade da história, porque a Meryl Streep sempre a vi como uma senhora que não se ia sujar a fazer plágio de um texto que coisa. E, portanto, a partir daí, o meu nome foi conhecido internacionalmente, ainda hoje é mais conhecido internacionalmente, e só um à parte, eu tive grandes problemas, e não vou falar de nomes, com pessoas portuguesas, da cultura portuguesa, escritores portugueses, que negaram até ao fim que eu fosse capaz de escrever um texto daqueles, e só uma mulher como a Meryl Streep é que era capaz de escrever um texto como aqueles. As pessoas são capazes de tudo e mais alguma coisa, isso realmente acontece. E ainda bem, e agora aproveitar exatamente para corrigir o erro, não é Glenn Close, mas a Mary Streep. Se calhar ainda é melhor, depende dos gostos de cada um, se calhar ainda é melhor. Olha, tens aqui muito pessoal a participar, a malta está aqui muito entusiasmada, tudo a falar bem de ti. Epá, já é tanta gente que eu já não consigo aqui, mas houve uma pessoa que me falou de uma coisa muito importante. Acho que foi a Jacinta Valente que falou na inteligência intelectual, na emocional, inteligência emocional. O que é para ti exatamente essa parte da inteligência emocional? Achas que as pessoas deviam trabalhar um bocadinho mais isso? Eu já uma vez defendi isso e penso até que já falei várias vezes sobre isso. E é mais um facto que nós vivemos numa sociedade em que o essencial, e falavas dos políticos, não é? É o controle, digamos, embrutecido das manadas. Porque é muito mais fácil, com 2 ou 3 cães, conduzir uma manada do que, lidar com pessoas, aquilo que eu chamo rebeldes. Rebelde é diferente de um gajo revoltado. Um gajo rebelde é aquele que defende aquilo em que acredita. O que é que acontece? As pessoas, e eu sou muito defensor disso, é muito importante a gente aprender a matemática e a geometria e a geografia e o nome dos rios e dos reis e essas porcarias todas. Mas tu, no final das contas, 2% talvez tu utilizes o resto da vida. E era extremamente importante, precisamente na sequência dessa inteligência emocional, desde miúdos, já a iniciar na escola primária, depois continuar no ciclo e muito mais no secundário, terem disciplinas sobre emoções. O que é tristeza? O que é frustração? Munir as crianças da capacidade de se responsabilizarem através do conhecimento das suas emoções. Aquela história do o homem não chora, não é? O homem não chora. Isso faz um mal terrível. E quer se queira, quer não, isso ainda perdura. Porquê? Porque as crianças, na sua competição para serem as melhores, esquecem-se de saber o que é viver as emoções. E, portanto, se um pai exige de um filho que ele seja, o melhor do mundo, e ele não consegue, ele vai viver uma frustração e uma decepção enorme. E não sabe gerir essas emoções. Não sabe que essas emoções vêm, qual é a origem, o que é que promoveu isso, o que é que levou a isso. Não sabem nada. Então, hoje, não tenho nada contra os homens, já fui ajudado por eles. Isto é maravilhoso para os psiquiatras.
Porque a maior parte, e sobretudo os homens, em vez de ir fazer psicoterapia, preferem tomar umas pastilhitas e passado um bocado está tudo bem. Está tudo fixe. Porque hoje, eu, quando fui tratado com antidepressivos, quando tive o esgotamento, eram chamados antidepressivos tricíclicos, em que um gajo, primeiro que aquilo funcionasse, tu tinhas vómitos, tu tinhas insónias, tu tinhas dores de barriga, tu tinhas tudo, e o médico dizia, isso acaba por passar, e acaba por passar. Hoje não, hoje tu tomas desde o Prozac para cá, tu tomas, ao fim de 3 dias já começas a sentir assim uma aragem na cabeça e tal, e depois perguntas, e os problemas? Não tem mal, meu, os problemas continuam a existir, mas está tudo bem, meu, é quase como se um gajo bebesse copos. E então, o que é que isso faz? A psiquiatria é usada abusivamente hoje. Abusivamente. Qualquer pessoa que se queixa, em vez de dizer assim, vai ter com um psicoterapeuta, tenta perceber, não, olha, toma lá aqui o Xanax, toma lá não sei o quê, que isso passa. E nós temos que ter essa capacidade de enfrentar as nossas emoções. E é isso que não existe. As pessoas não têm medo das emoções. As pessoas têm medo de amar, e eu sei que isso é porque eu já tive medo de amar, porque tinha medo de ser rejeitado. As pessoas têm medo, de se sentirem tristes. Eu devo estar mal, estou triste, já é o 3º dia que eu não durmo bem, estou triste. Tenho que ir ao psiquiatra. Ou se eu estou e tal, eu não ando a dormir. O psiquiatra, com todo o respeito, a função dele não é medicar, é tirar os sintomas. As pessoas pensam que o psiquiatra, embora hoje já tenha uma vertente de psicoterapia e tudo, mas a função do psiquiatra é tirar a inquietação, a ansiedade que a pessoa está a sentir. Não é? Portanto, é esse o objetivo deles e eles cumprem isso. Uns mais profissionalmente que outros, mas isso é uma questão que em todas as profissões é assim. E a partir do momento em que tu te metes num psiquiatra só, porque tu podes ir a um psiquiatra, o psiquiatra tira-te aquela ansiedade toda e tu a seguir mais calmo vais ter com uma psicoterapeuta ou com um psicoterapeuta e mais calmo analisas o que é que te levou a chegar ali. Mas não, a partir do momento em que te sentes melhor já nem queres saber, estás a ver? Já nem queres saber, já consegui trabalhar, já consigo, porque nem penso naquilo que me aconteceu. E eu não estou a dizer que a psiquiatria não é importante em determinadas situações, mas para estabilizar a pessoa, para a seguir, para lidar com aquilo que levou a ficar deprimido. Porque senão é uma pessoa condenada a tomar aquilo a tua vida toda, porque não resolve nada. E depois chega a uma altura e o psiquiatra ou ele próprio diz, já estou a tomar isto há tanto tempo, vou começar a tirar. Tira. Passado 2, 3 meses vêm-lhe as mesmas coisas, porque não tratou de nada, não tratou da cabeça, tratou dos sintomas só. Não é? O problema continua lá. E tudo isto faz com que, de facto, as pessoas tenham medo das emoções e quem está lá em cima não tem interesse nenhum que tu domines, entre aspas, e enfrentes as tuas emoções. Há uma máxima universal que é fundamental. Aquilo que eu resisto, persiste e cresce. Aquilo que eu enfrento perde poder sobre mim e chega a desaparecer. E é exatamente isso em relação às emoções. Se eu resistir a uma emoção, ela cresce. E eu vou ao psiquiatra. Se eu enfrentar uma emoção, ela vai perder poder porque eu vou começar a tratá-la por tu. E quando eu digo ela desaparece, eu passo a conhecê-la. E quando ela surge, eu já sei como lidar com essa emoção. E isso chama-se inteligência emocional. É a capacidade de lidar com as emoções que sentimos, sem entrar em pânico e gerindo-as e sabendo que é natural e normal senti-las, não é? Só que isso não há interesse. Não há interesse nenhum. Com isto tudo, eu não sei se tu reparaste, mas já vamos quase numa hora e 10 minutos. O programa é de 1 hora, costuma ser de 1 hora, mas já são 1 hora e 10 minutos. Temos muito pano de manga para falar. Deixo já também portas abertas para vir cá novamente. Como já vieste, já vieste a outro programa, mas agora estás neste, exatamente. Eu ia-te fazer agora um pequeno questionário. Tu respondes da maneira que tu quiseres, da forma que tu quiseres. A resposta é tua. Eu vou-te fazer umas perguntas rápidas, um live quiz,
para ti e tu respondes à tua maneira. Antes da gente terminar, porque a malta também está empolgada, o pessoal tem estado aqui a participar, muita gente a participar mesmo. Epá, eu queria falar com toda a gente, mas não é. É só... A primeira pergunta: praia ou campo? Praia. Sem dúvida nenhuma. E porquê? Porque eu tenho uma ligação ao mar incrível, sempre tive. O mar, para mim, é um sinónimo de casa, de liberdade, não te sei explicar. O sol, para mim, é como eu chamo, é o praia setamol, estás a ver? Praia setamol. É fundamental. Eu, para mim, a praia revitaliza-me. A praia faz-me sentir mais energizado. A praia é o meu elemento, o mar, sabes? Entrar no mar, parece que estou a entrar em casa, parece que estou a ser lavado, parece que estou a ser ungido, parece que estou... Pá, para mim o mar, a montanha, pá, é se tiver que ser. Se tiver que ser. Sim, senhora. És um homem de amores ou paixões? Das duas coisas. Eu amo e tenho paixões, pá. Mas uma coisa eu te digo, tu não consegues viver sem as duas coisas. É fundamental que se entenda a diferença entre uma coisa e outra. Amar tem a ver com, normalmente, uma pessoa. Paixões, também posso sentir uma paixão por uma pessoa, mas isso acaba rápido. É muito efusivo e depois acaba. As paixões por coisas que tu fazes na vida. Por exemplo, eu tenho a paixão de escrever. Epá, é uma paixão que eu nem sabia que tinha, mas que tenho. É uma paixão de escrever. Eu tenho a paixão do mar. Epá, eu tenho a paixão da minha liberdade. E é uma coisa que está dentro de mim. Não é só dos sagitários. É todas as pessoas que têm amor próprio têm necessidade dessa liberdade. Porque é na liberdade. E quando eu digo liberdade, não é diferente de ser um gajo. Liberdade não é fazer o que eu quero. É fazer o que tem a ver comigo. Que é muito diferente. Porque a liberdade não é libertinagem. Que é o que aconteceu a seguir ao 25 de Abril, que se confundiu isso tudo. Liberdade com libertinagem. É fazer aquilo que tem a ver comigo. Aí eu estou em liberdade. E quando as pessoas percebem este conceito, mas para perceberem esse conceito, têm que se respeitar, têm que ter amor próprio. Porque ninguém consegue ser livre se não tiver amor próprio. Não consegue. E portanto, a liberdade é fundamental para... É uma paixão que eu tenho, não é? É uma paixão, é um modo de vida. Mas amores e paixão ao mesmo tempo, sempre. Se calhar podemos dizer que começa tudo por uma paixão e depois termina num amor. Ou começa tudo exatamente naquela paixãozinha, naquela sedução, e depois aí o amor é exatamente o final, ou a parte grande. Ora bem, gostas de seduzir ou de ser seduzido? Esse jogo de cintura. Sabes que a sedução não é sempre aquilo que parece, estás a ver? A sedução é muito gira quando nós não temos obrigações. Chamemos obrigações, mas não é. Quando não temos um compromisso. Porque o ser humano é sedutor por natureza. Um ser humano chega a um balcão, epá, e se vir um homem ou uma mulher bonita, a sedução é automática. Olá, viva, tudo bem? Não sei o quê. Isto é sedução. A sedução faz parte do ser humano. A sedução pode ser usada por várias maneiras, não é? Tu podes seduzir de uma forma natural e podes seduzir de uma forma voluntária. O grande problema hoje é que a sedução
é uma forma de manipular os sentimentos da outra pessoa. Estás a perceber? E por isso é que a sedução é objeto de muita controvérsia. A mim já me disseram que eu sou um sedutor natural. E de alguma forma eu entendo que querem dizer com isso, ou seja, nós emanamos, e não estou a dizer com isto que sou melhor que eu, que os outros, não é nada disso, nós emanamos uma energia que seduz, mas sedução não quer dizer obrigatoriamente amar. Sedução é empatia, estás a ver? É empatia. Assim como há pessoas que, não têm poder de sedução nenhuma, são antipáticas, não é? A sedução é como um músculo também, nós podemos treinar a sedução. Aliás, eu vi uma vez, quando eu vivia em Lisboa, havia lá um tipo, tinha sido modelo e não sei o quê, e que dava cursos e que uma das partes era como seduzir. Portanto, é uma arte, seduzir é uma arte. Mas eu acho que nós devemos ser o mais naturais possível. Se a sedução é natural a nós, ela não é com objetivos nenhum, somos assim. Agora, usar a sedução para confundir os sentimentos das pessoas, para atingir interesses, aí não acho que seja muito correto, percebes? Porque eu sou muito a favor da verdade. A verdade. Tu, se queres estar bem nesta vida, tu tens de ser verdadeiro, primeiro contigo. E consequentemente com os outros. Porque se tu não és verdadeiro contigo, nem com os outros, tu não andas aqui a fazer nada. Tu não sabes mais o que é que has de dizer. E é assim, pega-se mais depressa um mentiroso que um coxo. E a partir do momento em que te dizem aquele gajo é um mentiroso, ele não se livra mais daquela fama. Porque o meu avô, eu gosto muito de falar do meu avô, o meu avô, que era agricultor, lavrador de sol a sol, era um sábio. Porque que era um sábio? Sabia pouco, mas o pouco que sabia aplicava na vida. E eu passei algum tempo com ele na minha adolescência. E ele dizia-me assim: um ladrão será sempre um ladrão. Só é preciso surgir a ocasião. Um mentiroso será sempre um mentiroso. É só preciso surgir a ocasião. Um traidor, e atenção que a traição não tem que ser necessariamente ir com outra pessoa. Traição, há muitas maneiras de trair a confiança da pessoa. Um traidor será sempre um traidor. Só precisa da ocasião. Ou seja, vamos supor, um ladrão foi apanhado a roubar, apanhou uns anos de cadeia e diz, agora não roubo mais. E anda anos sem roubar. Um dia está à toa, precisa de dinheiro, não sei o quê, surge a ocasião, o gajo vai roubar. Porque está na natureza dele. Não há hipótese. Assim como o mentiroso. A maior parte das pessoas mente ou para criar um personagem que não existe ou para se safarem de ter problemas. E até está anos sem mentir. Um dia tem um problema do caneco e vai mentir para se safar do problema. E o meu avô disse-me isso, eu tinha 16, 17 anos e aquilo ficou-me. E ao longo da vida eu tenho vindo a assistir que é exatamente isso. Porquê? Porque é a natureza humana. Porque não há forma de mudar isto. Não sei se há forma de mudar. Aquilo que eu tenho visto é isto. E o meu avô dizia, e é real isto. Acontece. Pode ser 20 anos depois, surge a ocasião e o gajo é ladrão outra vez. Força. Ora bem, eu tinha a pergunta para te fazer exatamente, que era política ou sabedoria popular, mas acho que já está respondida. E continuo a seguir. Preferes andar à velocidade da luz ou a passo de caracol? Eu tenho o meu próprio ritmo. Para algumas coisas tem que ser à velocidade da luz. Para outras coisas tem que ser a passo. Para outras coisas tem que ser parado. Ou seja, o meu ritmo é um ritmo muito próprio, como qualquer pessoa tem que ter o seu ritmo. Mas o nosso ritmo é verdadeiramente o nosso ritmo quando nós estamos alinhados com a nossa verdade. Porque se eu quiser agradar àquele, eu vou mudar o meu ritmo. Não é? Eu vou fazer num ritmo diferente do meu, que eu quero agradar ao gajo, ou à pessoa. Não é? Eu penso que nós temos o nosso próprio ritmo
que não é sempre igual, não é? Não é aquela coisa de eu tenho o meu ritmo de andar a 20 a hora. Não, o ritmo é, ele oscila de 1000 a hora para estar parado em função da nossa verdade. Não há uma velocidade de cruzeiro, percebes? Entendes? É isto que eu acredito que é. Ora bem, agora vamos àquela pergunta exatamente que toda a gente quer ouvir a resposta. Meninas e meninos, preparem-se, porque esta pergunta agora eu não sei se vai deixar ou não, assim um bocado encabulado aqui o nosso convidado, mas eu tenho de fazer esta pergunta. Se calhar não devia ser eu a fazer esta pergunta, devia ser uma menina, mas pá, nós aqui estamos à vontade os dois, não há problema nenhum com isso. Eu vou-te perguntar exatamente isto. Tu respondes da forma que tu quiseres, ok? Sempre. A pergunta é simples. Qual foi a maior loucura que fizeste por amor? Isso eu não posso contar. Pá. Não posso contar porque é do foro muito pessoal, percebes? E provavelmente iria chocar muita gente. Ou então não. Iria surpreender muita gente. Mas sabes que nós todos, e entendo-me isto, nós todos temos coisas que não é suposto partilharmos. São nossas. Ou criadas por nós ou criadas com outra pessoa. E é um bocado com aquela história de quiseram saber se eu tinha sido ou não, e não estou a dizer que fui ou não fui, coach da Meghan Markle. Pá, há coisas que nós temos que aprender a preservar. E uma delas é a nossa intimidade, a nossa vida pessoal. Nós temos que aprender E eu, se te respondesse a esta pergunta, eu ia quebrar um princípio que eu tenho, sabes? Que é, há coisas que são do foro pessoal, íntimo, meus, e que eu hei de morrer com eles. Eu e a pessoa, eventualmente, que a tenha feito comigo, quando não é uma situação em que sou só eu. Esse campo pessoal, tão íntimo, eu guardo para mim, eu protejo. E fazes tu muito bem. Nós aqui não estamos a forçar nada nem ninguém. Eu não estou aqui com uma lanterna em cima a fazer o inquérito, não. Estás à vontade. Vou-te continuar aqui. Estamos quase a terminar o nosso inquérito. O nosso live quiz, não é? Quase a terminar. Eu perguntava-te, o que é que sentes mais falta? Do meu pai. O meu pai, apesar de nós termos tido uma relação muito conflituosa, porque o meu pai era uma pessoa muito crítica. Pá, eu cresci com ele a dizer: tu não prestas, tu não sabes nada, tu não serves para nada, tu nunca vais ser nada na vida, tu nunca... Mas eu amava o meu pai. Protegi-me. Houve uma altura em que ele se excedeu e eu afastei-me dele durante 7 anos e meio. Foram dos 7 anos e meio piores da minha vida. Porque, como eu me amava e me respeitava, tive que me afastar dele. Mas sofri. Sofri porque amava aquele homem. Não é? Nós, quando às vezes temos que nos afastar das pessoas que amamos porque há incompatibilidades, nós sofremos. Porque quando se ama, verdadeiramente, é para toda a vida. É para toda a vida. E eu amei o meu pai, é porque o verdadeiro amor tu podes eventualmente ser incompatível. O meu pai era extremamente incompatível, mas eu não deixei de amar aquele homem. E só quando ele descobriu que tinha o cancro, a minha mãe também estava meio doente já, portanto não pude acompanhar. O meu irmão disse: eu não tenho estômago para isso. E eu não fui por ser o último. Eu já queria ir. E o meu pai disse-me: tu não precisas de vir, eu vou sozinho. Eu disse: não, pai, eu faço questão de acompanhar o meu pai. Porque eu amo o meu pai. E sei que ele olhou para mim assim, foi a primeira vez que eu lhe disse, ele olhou para mim e pensou: estás-me a engraxar. Porque o meu pai tinha um grande problema.
achava que todas as pessoas tinham interesse nele. Interesse no dinheiro dele, interesse nos favores dele, interesse... E, portanto, olhava para os filhos da mesma forma. Então, deitava-nos abaixo. Não é por acaso que o meu irmão, aos 15 anos, entra na droga, faz um percurso de droga terrível até aos 32. Aos 32, finalmente sai da droga, entra no álcool e morre aos 53 com uma cirrose. Porquê? Porque tudo aquilo que ele ouviu do meu pai teve uma influência enorme. E eu não culpo o meu pai. O meu pai julgava que estava a fazer melhor. Mas a verdade é que a falta de amor que nós tivemos, eu e o meu irmão foi para esse campo. Eu não, felizmente não. Fui para a música, fui ser disc-jockey, comprei uma moto, pá, vivia, digamos, gostava de mulheres, não é? Mas eu esperava sempre que elas gostassem de mim primeiro. Mas estive bastante ligado ao lado feminino. E, portanto, as drogas para mim não era uma coisa necessária. Eu ia buscar a atenuante da falta de amor do meu pai nessas coisas. A música para mim era uma coisa, ainda hoje música para mim é uma coisa. E quando eu acompanhei o meu pai durante os meses finais da vida dele, e sobretudo quando ele veio para casa para morrer, o meu pai viu em mim aquilo que ele nunca tinha visto. E ele teve duas frases que valeram tudo aquilo que eu passei e valeu o sofrimento que eu tive de continuar a amar aquele homem. Porque o amor também traz sofrimento, assim, deste género. Quando nós não podemos estar com a pessoa que amamos, é porque há incompatibilidades, como eu havia com o meu pai, a gente sofre. Mas na parte final, uma vez no IPO, ele já muito abatido, já muito coisa, e eu sempre ao lado dele. Ele tinha acabado de fazer um exame extremamente doloroso e eu fui buscá-lo e sentei lá numa cadeira e ele põe-me a mão na perna e diz-me, pela primeira vez na vida, ainda bem que estás aqui comigo. Pá, aquilo era o mesmo que ele me tivesse a dizer a maior declaração de amor, estás a ver? E depois, quando ele vai para casa para morrer, todos os dias eu ia vê-lo 2, 3 vezes, porque eu sabia que ia perder o meu pai, ia perder um dos amores da minha vida. E à noite ia lá, e estava lá até ele começar a ficar cansado para ir para a cama, e ele perguntava-me sempre assim, tu amanhã vens cá? Venho, pai. Eu gosto muito que tu venhas cá. Foi as 2 únicas coisas que o meu pai me disse a vida toda. Mas sabes, valeu para a vida toda. E quando meu pai morreu, eu não estava em casa deles. Quando cheguei, já estava lá aquela confusão toda. E eu mandei sair toda a gente do quarto. Porque ele morreu em casa, né? E fechei a porta e falei com ele. Falei com ele, tive que lhe dizer aquilo porque não tive a oportunidade de dizer em vida. Que era, pai, eu sempre te amei e a maior lição que tu me ensinaste é esta. Eu não quero ser como tu. Eu quero viver a vida de uma forma diferente. Eu quero viver a vida intensamente. Eu não quero ter medo de dizer a verdade. Eu não quero ter medo da opinião dos outros, pai. E por isso eu sou-te muito grato, porque tu ensinaste-me exatamente o que eu precisava saber. Eu não quero ser como tu, mas eu amo-te muito. É aquele vínculo. Pai e filho é um vínculo que existe entre os dois e é muito importante. É muito importante. Está bem, estamos mesmo quase a terminar. Vamos para a última pergunta. Ao bocado falaste em DJ e por aí fora, isto vai exatamente no contexto. Tu tens a música, é uma terapia, toda a gente sabe que a música é uma terapia. Tu tens alguma música em especial que tu te agarres e apoies ou depende do momento? Tenho algumas músicas, né, e depende muito do momento. Eu gosto muito de um género de música que é música celta. Pá, mexe comigo. Gosto muito de música dos índios americanos.
mexe muito comigo. E ao mesmo tempo gosto de YouTube, por exemplo. Digamos que ando muito entre estes 3 tipos de música. Às vezes estou a escrever, estou a ouvir música celta. Estou a ouvir música índia, mas não é da Índia, é música dos índios americanos. Como estou a ver YouTube. Depende do momento, depende do estado de espírito, mas oscila muito entre estes 3 tipos de música, estás a ver? O que eu partilho no Facebook, pá, nem sempre partilho este tipo. O YouTube ainda vou partilhando, porque as músicas celtas às vezes são músicas muito compridas. As músicas dos índios são muito compridas, são faixas muito grandes, e eu não pretendo estar aqui a pôr ali uma faixa de 20 e tal minutos que as pessoas não vão ouvir. E, portanto, como digamos, uma distração para iniciar o dia, que eu muitas vezes inicio o dia, quando me sento aqui no computador, ponho música. Porque para mim é uma coisa que eu gosto muito. E partilho às vezes a música que estou a ouvir. Olha, vai esta partilho com as pessoas para as pessoas saberem o que é que eu estou a ouvir naquele momento e que estado de espírito é que estou. Porque nem sempre o estado de espírito, o meu estado de espírito, eu sou um ser humano. Há dias em que estou triste. Há dias em que estou alegre. Mas há uma coisa que eu todos os dias tenho em mim. É a gratidão. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar frustrado, mas eu estou sempre grato à vida, porque eu sei que aquilo que eu estou a viver não é o que eu quero, mas é o que eu preciso neste momento para evoluir enquanto ser humano, para aprender ainda mais sobre a emoção que eu estou a sentir, para depois, primeiro, não fazer aos outros o mesmo e poder ajudar os outros que estão nessa situação. Exatamente isso. Eu acho que a Natal aqui no programa. Ia ficar totalmente Exatamente. Como eu estava a dizer, a Natália ia gostar muito de estar aqui hoje no programa, ela ia adorar, e então da forma como tens falado e tudo, ela ia gostar muito. Estamos mesmo a terminar o programa, porque isto já vai numa hora e 32 minutos, parece que não, mas já passou uma hora e meia de conversa, o pessoal está a gostar, está tudo animado. Aqui na Lamas TV nós temos uma tradição, nós nunca nos despedimos das pessoas, mas pedimos sempre uma nota final. Uma pequena palavra, um pequeno apontamento, uma pequena citação que o nosso convidado ou a nossa convidada queira sempre deixar. Por isso, ia pedir exatamente essa nota final, não só para mim, mas para todas as pessoas que estiveram a assistir ao programa. O programa a posterior vai ser colocado também no nosso canal do YouTube. Também podem ir lá ver os nossos programas todos que forem. Podem também ir ver o programa que eu fiz com o Zé sobre o medo, que na altura foi no programa Boas Vibes, que era um programa exatamente mais espiritual, mais assim, e nós falámos sobre o medo, por isso vocês aproveitem também para ir lá, está lá também no canal do YouTube da Lamas TV. E Zé, vou-te pedir então a tua nota final. Eu vou citar um dos princípios pelos quais eu rejo a minha vida. E cada pessoa interpreta da forma que quiser. É uma frase muito simples. Mas que, a partir do momento em que eu comecei a segui-la, e já lá vão uns anos, a minha vida ficou ainda melhor. A frase é esta: aquilo que não te faz bem, não te faz falta. Se tu aplicares isso na tua vida, tu percebes perfeitamente aquilo que deve estar do teu lado e aquilo que não deve estar do teu lado. Sejam situações, sejam pessoas, seja o que for. Aquilo que não te faz bem, não te faz falta. E eu despeço-me das pessoas dizendo exatamente isso. Pensem bem nesta frase, porque se a aplicarem na vida, a vossa vida vai mudar seguramente.
Porque vocês vão começar a perceber o que é que vos faz mal. E o que vos faz mal ou não vos faz bem, não faz sentido estar do vosso lado. Ora, nem mais, concordo plenamente. Ora bem, quero então desejar a todos que estiveram a assistir ao nosso programa e aos que ainda vão ver o programa, um excelente fim de semana. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, temos aí o fim de semana à porta, por isso aproveitem o fim de semana para se divertirem. Vejam também aqui os nossos programas aqui da Lamas TV. Zé, foi um prazer enorme estar aqui à conversa contigo. Tens portas abertas para vires cá mais vezes, porque temos muito. Por isso, já sabes, um dia, não vou dizer já amanhã, porque temos que dar tempo à malta também, mas mais dia, menos dia, a gente vê-se aqui novamente, ok? Um grande abraço a ti, um grande abraço a todos que também estiveram a assistir ao nosso programa e até ao próximo Duas de Letra.